Olá, tudo bem? Enfim, continuando o vídeo que a gente estava falando sobre fundos imobiliários, meu nome é William, eu sou do canal Dinheiro e Companhia. Se inscreve no canal, dá um likezinho, ativa as notificações, tá bom? Ajuda a gente a divulgar o canal, tá? Eu falava sobre, no primeiro vídeo, a respeito de mitos e verdades. Eu estava falando sobre a verdade de diversificação de carteira. O imóvel, ou melhor, os fundos imobiliários, eles devem ser diversificados. E aí você tem que diversificar não só dos setores da economia, mas também você pode diversificar fazendo aquisição de fundos de vários setores da economia, mas também de fundos de fundos. Fundos de fundos é um fundo que compra várias cotas de vários fundos diferentes, certo? Então, isso é muito interessante. Os fundos de imóveis comerciais, eles são alugados. Então, você precisa saber se eles têm contratos típicos e atípicos também. Os contratos típicos são aqueles de 5 anos com renovação de 3 em 3 anos, certo? Os contratos atípicos, eles podem durar muito mais tempo, eles podem durar até 15 anos, certo? As agências bancárias, por exemplo, estão a tendência de que diminuam de número, certo? É uma inovação do mundo digital, fazendo com que as contas digitais sejam muito mais baratas e você não precisa ter loja física, certo? Isso pode gerar vacância e os contratos, dos contratos que você não tem a renovação, correto? É, a quarta verdade eu falava da terceira, certo? A quarta verdade é a respeito dos riscos. Fundos imobiliários têm riscos comuns aos das ações. Claro, eles são, como qualquer renda variável, existem riscos. Três riscos principais. O primeiro deles é a possibilidade de vacância ou inadimplência. Quando você loca um imóvel, você pode ter essa inadimplência, o dono, o inquilino seu não pode não pagar. Você pode ter a vacância do imóvel, você pode não conseguir locar ele novamente. Você pode ter também, em segundo lugar, a desvalorização das cotas, que significa que o mercado imobiliário foi desvalorizado, né? E os imóveis sofreram desvalorização. Você pode sofrer isso também se você adquirir um imóvel, né? Tem que lembrar disso. E o terceiro é a liquidez. A liquidez, ela é um risco de você perda de liquidez. Mais difícil vender os fundos que vender ações, por exemplo, né? É mais difícil você vender fundo que ações. Há uma menor demanda no mercado, o valor das cotas abaixam e você perde dinheiro. Mas no longo prazo, você sempre vai ter uma renda, a geração de uma renda passiva, tá? No longo prazo, são excelentes opções para quem quer se aposentar. E eu não estou fazendo, lembra, eu não sou nenhum especialista para te recomendar nada, estou fazendo só falando da minha opinião, tá? Agora, e os mitos? O primeiro mito dos fundos imobiliários são que eles são muito caros, né? Na verdade, eles são extremamente acessíveis. A partir de R$ 100 você já começa a investir em fundos. Fundos geram custos, taxa de administração, você tem um percentual anual da administração, né, que é referente ao valor investido, tá? A taxa de performance é uma taxa que, se o gestor conseguir uma determinada lucratividade, ele vai receber X% em cima do valor investido, certo? Quando os lucros atingem um patamar bacana, ele recebe um extra. Ó, isso não é de todo ruim, porque é um tipo de uma comissão de venda, né? Ele trabalhou, então ele merece receber um pouco mais. Legal pra caramba. O mito número 2 são os dividendos. Os dividendos são taxados. Na verdade, por enquanto, não. Existe aí um zum no governo dizendo que os dividendos serão taxados, né, com imposto de renda e tal. Existe uma conversa lá lá por Brasília, né? Mas eu acho o seguinte, a minha opinião é que, sendo eles taxados ou não, nós temos sempre dividendos. Lá no exterior ele é taxado, né? Lá no exterior é taxado. A atual isenção é para
determinadas condições. Primeiro, você tem que cumprir todas elas para não ter, pra você ter isenção de imposto de renda. Primeiro, você tem que ser um cotista com menos de 10% das cotas do seu fundo. E o fundo, em segundo lugar, o fundo não pode ter mais, não pode ter menos do que 50 cotas. Então, você tem que ter menos de 10% e o fundo, em segundo lugar, o fundo tem que ter mais de 50 cotas, tá? Minimamente tem que ter 50 cotas. O terceiro é que as cotas elas tenham a sua negociação executada exclusivamente em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado, tá? Ele só paga imposto de renda também, o legal é isso, você só vai pagar imposto de renda na hora da venda da cota. Se você adquirir uma cota de fundo imobiliário para receber dividendos, só se o governo falar que vai ser taxado. No momento não é, tá? Então, você só vai pagar imposto de renda na hora da venda do seu fundo. Só que tem que lembrar o seguinte, na ação, determinado tempo diminui a taxa de imposto de renda, você vai pagar 15%. No fundo imobiliário, você vai pagar 20% sobre o ganho de capital, certo? Então, os analistas eles dizem, a grande maioria deles, que a distribuição dos dividendos e a isenção de imposto de renda, ela se torna uma dobradinha bastante interessante, certo? Distribuição de bastante dos dividendos, 95%, e isenção do imposto de renda. Um outro mito, o terceiro mito aqui, é que o gestor não faz diferença alguma. Eu acho que não, eu acho que faz. Ele faz diferença sim, senhor. A consistência dos aluguéis, desculpa, a consistência, a distribuição dos dividendos, a quantidade de dividendos, ela depende diretamente de quem é o gestor, qual é o locatário que ele arrumou, como que ele negociou isso, qual o tempo de vacância que ele consegue locar logo em seguida, emendando um aluguel no outro, qual é a localização do imóvel que ele comprou, ele adquiriu um bom imóvel, né? Está diretamente ligada à qualidade dos ativos adquiridos e da gestão desses ativos, né? Então, a diferença está justamente aí. Eu acho que é fundamental. Um bom gestor gera um melhor desempenho do fundo, certo? Então, eu costumo dizer que você tem que pesquisar, tem que estudar, ver qual é o histórico desse gestor, qual que é o histórico do fundo, né? Leia as lâminas, descubra o que o gestor pode fazer, qual é a sua qualificação profissional, qual é a equipe que ele tem, né? Se há uma diversificação aí também, tá? Vários fundos, diferentes gestores, é muito importante isso e eu gostaria de mais uma vez te agradecer por você ter me aguentado até o final, tá? Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e até o próximo vídeo. Opa, até o próximo vídeo. Tchau!